que prazer é descansar na força do teu braço, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descansar na força dos teus braços, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu.
Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, vamos à mensagem de hoje. Você sabe que ontem eu conversava com a Marcela, conversávamos a respeito de alguns assuntos da Bíblia e nós conversávamos e falávamos que se nós observarmos a vida de Jesus, quando Jesus ele começa a sua pregação, ele começou com 30 anos e foram 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, Jesus ele estava sempre confrontando os fariseus, os escribas, os intérpretes da lei. Fariseus, escribas e intérpretes da lei. Ou seja, os religiosos daquela época. O confronto de Jesus era contra os religiosos daquela época. Se você observar, Jesus não estava preocupado com a aparência das pessoas. Jesus andava com os pecadores. Jesus, ele disse para aquela mulher que fora pega em adultério: onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Vá, não peques mais. Ou seja, Jesus ele não estava preocupado sequer com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, né? Que eram considerados ladrões, mas Jesus chamou Zaqueu, que era um cobrador de imposto, era o maioral dos publicanos, também Mateus, que era um homem que estava lá na coletoria de impostos. Então você observa que Jesus ele entrou numa casa de um religioso e veio uma mulher e ela chorava aos seus pés, enxugava os pés dele com os próprios cabelos. E os fariseus, os religiosos, diziam: se ele fosse profeta, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Jesus tocou no leproso, que o leproso naquela época vivia afastado, não podia tocar em ninguém. Veja, meu irmão, minha irmã, Maria Madalena, embora a Bíblia não fala que ela era uma prostituta, a Bíblia fala que ela tinha espíritos maus. Então você observa que Jesus ele tratava as pessoas, principalmente aquelas pessoas marginalizadas pela sociedade, ele tratava essas pessoas com consideração. A mulher samaritana, ele falou com a mulher samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos. Você já observou isso? Você já analisou isso, meu irmão, minha irmã? E eu queria ler para você um capítulo aqui, que está em um capítulo da Bíblia, que está no livro histórico de Marcos. Eu vou ler e eu vou chamando a sua atenção para alguns pontos. Olha só. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, Marcos 2, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco,
e baixaram um leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, olha só que coisa, né? Filho, perdoados estão os teus pecados. Aí, olha, começa aqui. Estavam ali assentados alguns dos escribas, né, fariseus, escribas, intérpretes da lei. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se, tomando logo o leito, e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Tá? Então, veja só, os escribas, eles estavam ali dentro do coração deles, criticando Jesus, condenando Jesus por aquela ação. Essa é uma característica dos religiosos: condenar, apontar, ou seja, cuidar da vida dos outros, né? Vamos continuar. Tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, porque ele era cobrador de imposto, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus, os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, né? Hoje em dia, nós chamamos de minoria aquelas pessoas que são desprezadas pela elite, né? Mas, na verdade, são a maioria, como, por exemplo, os pobres, os negros, indígenas, os homossexuais, transexuais, ou seja, nós chamamos de minoria. Aliás, a sociedade chama de minoria, a política chama de minoria, mas na verdade é a maioria. E na época de Jesus também não era diferente, né? Estava com ele ali muitos e o tinham seguido. Aí veja só o que vai acontecer. Olha os religiosos. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, quer dizer, dentre esses pecadores aqui não diz quem eram os pecadores, ou o que eles faziam, mas diz que eram pecadores. Disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Então você vê como que religioso gosta de se meter na vida dos outros. Você já reparou que gostam de se meter na vida dos outros? Gostam de ficar se metendo aonde não são chamados. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, o que o religioso tem a ver com uma pessoa que usa brinco? Por exemplo, uma mulher que usa brinco, que usa batom, que usa calça comprida. O que tem a ver isso? Ou o que tem a ver um religioso com a vida da pessoa?
ou o que a pessoa faz com o seu corpo. Por exemplo, eu tenho as minhas opiniões em relação a muitas coisas. Eu tenho minha opinião sobre drogas, sobre aborto, sobre tatuagem, sobre álcool. Eu tenho minhas opiniões sobre tudo, mas são minhas opiniões. Eu não tenho nada que ver com a vida de ninguém. Eu não tenho nada, cada um é responsável pela sua vida, pelas suas atitudes. Você nunca vai me ver aqui dizendo, por exemplo, para você o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. Aí alguém vai dizer assim, não, nós temos que pregar contra o pecado, nós temos que denunciar o pecado, pecar contra o pecado. Eu prego contra o pecado da hipocrisia, né? Se meter na vida dos outros, xenofobia, homofobia, são pecados também. Ganância, né? Ganância, são também pecados. Então, uma das características de uma pessoa religiosa é essa: ficar tomando conta da vida das pessoas e querendo mandar na vida das pessoas. É assim que acontece quando a pessoa vai para dentro de uma denominação religiosa. Aí já começam a dizer o que a pessoa pode vestir e não vestir, pode comer e não comer, pode fazer e não fazer. Ou seja, parece que estão lidando com crianças, porque criança que é assim, você tem que ficar ali controlando, colocar roupa, né? Dar banho, você tem que estar ali protegendo, tem que estar ali dizendo não faz isso, faz aquilo. Então, os religiosos pensam que são donos da vida dos outros. Eles pensam que são donos da barriga dos outros. Eles pensam que são donos do corpo da pessoa. Não, você não pode fazer isso, você não pode usar uma tatuagem, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ora, cada um que vai decidir o que faz da sua vida. Claro, se uma pessoa, de repente, você tem uma afinidade com a pessoa, você é amigo ou amiga, aquela pessoa diz assim, olha, fulano, o que você acha disso? Eu queria fazer isso aqui, o que você acha? Você tem alguma opinião sobre isso? Aí você, tudo bem, você pode dizer, olha, a minha opinião é essa, mas mesmo quando eu estava num sistema religioso, e às vezes a gente ficava ali atendendo as pessoas, tinha lá, ou atendia ali no que se chama altar, né? Porque não é altar, ou então às vezes atendia num gabinete e tal, e as pessoas vinham com suas questões, quando era assunto da Bíblia ali, tirar uma dúvida e tal, mas quando era da vida pessoal da pessoa, por exemplo, casamento, separação, divórcio, fazer tatuagem, fazer isso, fazer aquilo, enfim, assuntos da vida da pessoa que ela precisava tomar uma decisão, eu dava a minha opinião, dizia, olha, se fosse comigo, eu faria isso, faria assim, dessa forma, dessa maneira, mas isso é a minha opinião, mas a decisão é sua, porque a vida é sua, e é você que vai arcar depois com as consequências, porque muitos querem dar opinião na sua vida, mas depois não querem arcar com as consequências, né? Dar opinião todo mundo quer dar, mas arcar depois com as consequências, por exemplo, os fariseus ficavam lá, o escriba ficava lá. Quem é esse para perdoar pecado? Mas ele não curou o paralítico. Ele não curou, ele não resolveu o problema do paralítico, né? Então, vou continuar lendo aqui. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, tá? Então,
Jesus, tendo ouvido isso, porque os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos discípulos: por que come e bebe, né, ele com os publicanos e pecadores? Por quê? Você vê, eles desprezavam os publicanos e os pecadores, né? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E como que você vai conseguir ajudar uma pessoa se você já começa criticando, se você já começa condenando? A pessoa não tem liberdade para falar com você. Por exemplo, você tem alguém na sua família e tem um comportamento diferente. Não é criticando, não é condenando que você vai conseguir, sabe, ajudar essa pessoa, mudar essa pessoa. Saber o que ela pensa. Tem até uma música do Daniel, que eu gosto muito, estava escutando ela ontem, que diz assim: você só consegue mudar um ser humano, aliás, nem consegue mudar, se você entrar dentro do que ele pensa. O que ele pensa? Tem que conversar, tem que dialogar, sabe? Não é condenar, não é criticar, não é jogar pedra. Isso não vai fazer com que você ajude ninguém. E não vai fazer com que as pessoas mudem os seus pensamentos, criticando, condenando. Aliás, vou dizer uma coisa para você. Às vezes, quanto mais se fala para a pessoa não fazer, aí que a pessoa faz. Só para confrontar. Só para confrontar, ela diz assim: fulano falou para não fazer, aí que eu vou fazer mesmo. Então, Jesus tratava, olha só, veja só, tudo que eles faziam, aliás, tudo que Jesus fazia, eles sempre estavam criticando. Olha só. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias, que foi aquele período ali da morte de Jesus, que Jesus morreu, os 3 dias que ficou sepultado, eles ficaram tristes e tal. Então, hoje nós não precisamos jejuar mais, foi da lei. Eu não preciso jejuar porque o esposo está comigo, Jesus está comigo, está comigo. Eu não estou triste, eu estou em alegria, eu estou reinando em vida. Preciso de jejum, a não ser que eu queira emagrecer. Aí uma dieta, tudo bem. Ou você vai fazer um jejum porque vai fazer um exame, tudo bem. Agora, jejum não vai lhe ajudar em nada, meu irmão, minha irmã. Isso era coisa da lei. Olha o que Jesus vai dizer: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Você que é dona de casa, você que já teve a experiência, né? Você não põe um remendo novo numa veste velha. Por quê? De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a ruptura fica maior. Ou seja, se você quer viver na graça, no novo pacto, tem que deixar as coisas do antigo pacto de lado. As coisas de jejum, dízimo, sabe? De buscar o Espírito Santo. Isso não é nada em relação à graça. Isso não tem nada a ver com a graça. Compreende? E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. E o vinho novo deve ser deitado em odres novos. E continua, olha só. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Aí vem os fariseus. E os fariseus lhe disseram: vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca leste o que fez Davi, mais uma vez criticando. Quando estava em necessidade, teve fome, e ele e os que com ele estavam,
como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, assim são os religiosos. Eles não se importam com o sofrimento, com a dor, em ouvir, em entender, em escutar, em conversar, dialogar, não se importam. O que eles se importam é sim criticar, apontar, condenar. É isso que eles fazem. E se meter na vida dos outros. Veja quantos religiosos no Brasil ficam se metendo na vida dos outros. Veja se não é assim. E quem sabe já se meteram também na sua vida. Ah, você não está indo mais na igreja, por que você não está indo? Percebi que você não está indo, aonde você está agora, o que você está fazendo? De olho, sabe em quê? No seu dízimo, porque perderam o seu dízimo. Porque você agora não está mais dando dinheiro lá. Então, estão preocupados com você, né? Com quem você namora, quando que viaja, quando que não viaja, o que você faz com o seu dinheiro, quem que você vota, quem que você não vota, né? Que roupa que você usa ou não usa, do jeito que você usa o seu cabelo, do jeito que você não usa o seu cabelo, com quem você conversa, com quem você não conversa, até as suas amizades eles querem interferir. Olha, cuidado com essa amizade, cuidado. Querem interferir em tudo na vida dos outros. Leia a Bíblia para você ver como eles faziam com Jesus. Eles ficavam atrás de Jesus para saber o que Jesus fazia. Se ia curar no sábado, se ia comer com pecadores, se ia lavar as mãos ou se não ia lavar as mãos, se era sábado ou se não era sábado, se jejuava, se não jejuava. Ou seja, se metendo na vida dos outros. Aqui, nesse canal, nós vamos juntos ler a Bíblia, conhecer um pouco da história, vamos orar juntos, mas jamais, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu vou interferir na sua vida. Eu vou dizer para você que você tem que fazer o que você não tem que fazer. Sabe por quê? Porque eu lhe respeito. Considero você um adulto. E sei que não sou melhor do que você. Se eu tenho o Espírito de Deus para me guiar, eu creio que você também tem o Espírito de Deus para guiar você. E as grandes mudanças que aconteceram na minha vida não foram porque alguém falou para me mudar, mas porque eu quis mudar. E esse querer foi o próprio Deus que colocou dentro de mim. Porque Ele é quem coloca em nós tanto o querer como o realizar. Então, se tem uma coisa que eu não faço é me meter na vida dos outros. Não, de forma alguma. Eu não concordo com determinadas coisas, então eu abri um canal aqui e aqui eu exponho as minhas ideias. Não vou lá no canal de ninguém para criticar um vídeo, para criticar uma postagem no Facebook,
para me meter na vida dos outros. Você pode reparar, você nunca me viu comentando nada no Facebook ou no canal de ninguém. Porque aprendi isso, que se a pessoa não for ela tocada pelo Espírito, não vai haver mudança. Agora, se a pessoa se abre para você, se a pessoa busca você e diz, olha, fulano, fulana, eu estou pensando nisso, assim, tal, dessa forma, dessa maneira, o que você acha, o que você pensa? Aí tudo bem, você pode dar uma orientação, você pode dar um conselho. Por exemplo, mesmo dentro da sua casa, não brigue com seu filho, com a sua filha, por causa de uma roupa, por causa de uma tatuagem, por causa de algo que talvez você não goste, mas não é brigando, não é criticando, não é acusando que você vai ajudar. Deixa, na hora certa, a pessoa vai vir até você e vai lhe pedir uma orientação. Tá bom? Então nós vamos agora à oração. Eu não sei se eu me fiz, entender, né? Mas eu espero que tenha me feito entender, né? Então, Marcela, descendo aqui, que lindo escuchar-te cantar para nosso Padre Celestial. Sim, me gusta, mesmo não sabendo cantar, me gusta. Rosângela dizendo que és Marcos, né, que nós lemos Marcos. A Célia Trindade, boa noite, irmãos em Cristo, ela é do Rio de Janeiro. Maria, jejum só traz anemia, é verdade. A Rose Cabral, Jesus desafia as tradições e convida as pessoas a abraçarem a novidade do seu ensinamento. Por isso ele era tão, perseguido, porque quebrava paradigmas ali daquele sistema religioso. Vamos agora à oração, vamos orar juntos, tá bom? Se você quiser, vamos orar. Ó Pai amado e querido, primeiramente nós queremos te agradecer por tudo, ó Pai. Te agradecer pela vida, te agradecer por cuidar de cada um de nós, te agradecer porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. E o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, ó Pai, que o sol brilha para todos, para o justo e o injusto. O Senhor é tão bom que a chuva vem para todos. Porque o Senhor é bom. O Senhor é tão maravilhoso que nos ensina a confiar em Ti. O Senhor nos ensina que, embora
seja o Senhor soberano, o Senhor também nos dá a responsabilidade no que diz respeito às coisas físicas, tomarmos decisões em nossas vidas. Como, por exemplo, não é o Senhor quem decide qual a roupa que eu vou usar determinado dia. Não é o Senhor quem decide se eu quero ser uma pessoa melhor. O Senhor apenas coloca dentro de cada um de nós o querer e também o realizar. O teu Espírito nos guia, o teu Espírito nos dirige. Por isso te louvamos, ó Pai. O Senhor é um Pai tão amoroso que nos ouve e que também fala conosco através da Tua palavra. Sabe, Pai, às vezes vemos religiosos preocupados com o que as pessoas fazem e esquecem de falar do teu amor. Às vezes preocupados com que tipo de roupa a pessoa usa, que tipo de maquiagem, o que a pessoa faz com o seu corpo, como se eles fossem donos da vida dos outros. Quando nem o Senhor mesmo trata a sua criatura desta forma, desta maneira. E o Senhor Jesus deu demonstrações disso nos dias da sua carne. Por isso te amo, Senhor, por isso te adoro, te exalto. Em vez dos religiosos se preocuparem com essas coisas, se eles se preocupassem com os que estão doentes, os que estão tentando suicídio, os que estão dormindo nas ruas, no frio, se abrissem as portas dos seus templos para acolher os que dormem nas ruas, se usassem o dinheiro que recebem de dízimos para alimentar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, se deixassem de lado a xenofobia, a homofobia, a misoginia, porque até mesmo as mulheres dentro desses templos e nesse sistema religioso são tratadas como um nada, como se fossem apenas um objeto. Ó Pai, eu tenho certeza que aqueles que estão sendo alcançados pela graça, eles estão tendo um outro entendimento.
e conseguem compreender o significado de algumas palavras que o Senhor nos deixou. Quando o Senhor disse: misericórdia quero, e não sacrifício. Quando o Senhor disse: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando o Senhor diz na tua palavra que não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, o Senhor vê o interior. Tanto é que mesmo quando os escribas, fariseus, intérpretes da lei, no pensamento deles, no coração deles, criticavam, condenavam, o Senhor já tomava conhecimento. Ó Pai, tenho certeza que as pessoas que são alcançadas pela graça, elas têm a confiança de que o Senhor está no controle. E o Senhor é quem escolhe. O Senhor é quem muda, é quem transforma. Sim, não depende de quem corre ou de quem quer, mas do Senhor usar de misericórdia. Eu oro, Senhor, pelos familiares dos irmãos e irmãs que aqui estão. Oro também pela vida de cada um que aqui se encontra. Oro por aqueles que estão em hospitais, porque muitas vezes, Senhor, são abandonados quando estão enfrentando uma doença, uma enfermidade. Oro por aqueles que perderam tudo e agora estão sozinhos. Oro por aqueles que estão já com uma certa idade, chegaram à velhice e foram abandonados até mesmo pelos seus, pelos filhos, pelos familiares. Oro, meu Pai, por aqueles que estão em presídios e que não recebem sequer uma visita, porque a sociedade muitas vezes vê essas pessoas como irrecuperáveis, como se para elas não tivesse mais jeito. E quem crê assim, quem crê desta forma, é porque não crê no poder que o Senhor tem de mudar, de transformar. Eu entendo que quando o Senhor andava com os pecadores, com os publicanos, era justamente para que houvesse uma mudança. E o Senhor preferia andar com esses do que com aqueles religiosos hipócritas, que não mudariam porque eram orgulhosos, porque achavam que eram melhores do que os outros. Olha, Senhor, para os que sofrem com problemas psiquiátricos, por aqueles que em algum momento em suas vidas pensam em suicídio, pensam em acabar com a própria vida. Cuida, meu Pai. Eu te peço de todo o coração e te agradeço
e todos os que creem digam: assim seja. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho, entregasse meu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, não é presunçoso nem orgulhoso, não é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Muito bem, então vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta neste mesmo horário com esta programação, tá? E que Deus continue abençoando a todos, fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Abraço a todos. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Olá, eu gostaria de lhe convidar para que você fizesse parte da nossa comunidade Igreja em Casa. E como que você pode fazer isso? Se tornando um membro aqui do nosso canal. Basta você clicar lá naquele botãozinho que diz assim, seja membro ou aderir. E o próprio YouTube vai dando os passos para você, o passo a passo, como você se tornar um membro do canal. Ou então, seja um apoiador do canal através do Pix, que eu coloco aí para que você então possa colaborar de uma forma voluntária. E no dia 30 de junho, nós teremos uma live exclusiva para os membros e para os apoiadores do canal. Dia 30 de junho vai cair numa sexta-feira e a live
ela vai acontecer no horário de 8 horas da noite, horário do Brasil, e meia-noite, horário de Lisboa, de Portugal, tá bom? Então basta você se tornar um membro do canal ou então um apoiador aqui do nosso trabalho, do nosso canal, da comunidade Igreja em Casa. E aí o que você faz? Depois que você se torna um membro, que você seja um apoiador, que você também faça aí, né, a sua contribuição voluntária, você me envie um WhatsApp, tá? O WhatsApp é o 351, primeiro você coloca o sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. E aí eu vou colocar você no grupo de WhatsApp da nossa comunidade, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente.